Hoje é dia de falar de preconceito automotivo, isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre como a gente enxerga as marcas, né? Obviamente eu vou falar a minha visão e quero saber de vocês em relação às montadoras que a gente tem aqui no Brasil. E claro que tudo isso é baseado no que começamos a ver com a mudança, né, da Jaguar. Jaguar não mudou de nome, mas mudou ali meio que o conceito, né, da marca para tentar atingir um público totalmente diferente. E aí a gente começa a pensar, será que isso daí funciona ou não? Será que realmente é uma estratégia válida apostar, né, numa mudança de marca, de posicionamento? E tudo isso a gente vai conversar, mas principalmente focado nas marcas que a gente já tem no Brasil e principalmente as marcas grandes aí que a gente já conhece, fechou? Então, bora começar. Quando eu falo de preconceito automotivo, pessoal, não tô falando do preconceito, né, como ser humano, mas o preconceito de como a marca se vendeu em toda a sua trajetória. Se você parar para pensar, você pensa, vamos lá, Volkswagen. O que a Volkswagen representa para você? Talvez para quem, né, viveu a época do Fusca, da Brasília, tinha uma impressão de carro do povo de fato, né? Volkswagen vem derivado aí do nome, né? Vem de carro do povo. Então era para ser um carro popular, que todo mundo tem acesso, e por muito tempo a Volkswagen vendeu a ideia de ser um carro que não dá muita manutenção, né? Um carro seguro, tranquilo. Então o carro do povo era um carro barato que poderia ir atender a população, né, por ser um carro fácil de manter. Então, se você quer um carro que não vai te dar dor de cabeça, compra um Gol, compra um Fusca, compra, né, qualquer carro que a Volkswagen tenha. Aí você pensa, beleza, e aí quando começou, né, vir mais pros dias atuais, a Volkswagen continua tendo esse mesmo espírito, os carros delas continuam, né, não entregando problemas crônicos, continua sendo carros baratos, e aí que vem o pulo do gato. Não, né, a Volkswagen hoje não tem os carros mais baratos do Brasil, inclusive a gente não tem nenhum carro, né, concorrendo, por exemplo, com o de mob da Volkswagen, isso é um caso curioso. Então a Volkswagen deixou de ser o carro do povo para ser o carro que entrega ali um pouquinho mais de segurança, né? A imagem de quem conhece a Volkswagen hoje é de carros mais seguros, carros mais completos, com boa dirigibilidade, né? Coisas ali que obviamente a gente tá falando de quem realmente conhece de carro, né? E estuda sobre carro. O povão, o pessoal não faz a mínima ideia. Então, para o povão, o Volkswagen continua sendo o carro do povo. E não tem como falar de Volkswagen e não falar da Fiat, né? Qual que era a visão da Fiat, né? De quem tinha lá atrás e de quem tem hoje. Lá atrás, pessoal, a Fiat tinha, né, pelo menos a visão que eu tinha de carro problemático. Assim, a Fiat por muitos e muitos anos teve essa imagem, né, de carro problemático, principalmente pelo Maré, né? Eu acho que o Maré foi o X ali do momento de falar, você vai comprar Fiat, você vai ter dor de cabeça. Porque a Fiat sempre foi aquela montadora que queria trazer as coisas antes, né, sempre na frente das outras, então motor transversal, motor turbo, motor com injeção. Injeção acho que foi a Volkswagen que trouxe primeiro, mas eu acho que é a Fiat que popularizou mais nos carros mais comuns. E várias outras coisas que a Fiat sempre foi pioneira, né? Então a Fiat é mais ou menos o que a gente vai ver nas francesas, só que um pouquinho antes. Então a Fiat sempre tentava trazer coisas mais cedo, dava problema e ela pegou essa fama de carro problemático, né? Desde lá do 147, né? O 147 também tinha fama de 147 problemas, né, que você pode ter com o carro. E o nome Fiat, né, tem aquela brincadeira do fui enganado, como que é? Fui enganado, Fiat, fui enganado, agora é tarde, um negócio assim. Então, né, são brincadeiras. E engraçado que se você puxar para os dias de hoje, a Fiat é meio que o caminho contrário, né? A Fiat é a montadora que entrega os produtos para quem não quer carro problemático, né? Então a Fiat entregava, ainda que agora mudaram para o Firefly, as linhas Fire da Fiat eram motores, né, mecânicas ali de carros que não davam problema. Então você comprava um Mille, comprava um Uno, comprava um Palio para você não ter dor de cabeça. Então olha como mudou, né? Todo mundo que comprava Fiat mais recentemente comprava porque não dava problema, enquanto antigamente a fama da Fiat era de ser problemática. E tanto é que todo o grupo Stellantis, né, que a gente pegar Peugeot, Citroën, eles acabam se tornando carros mais acessíveis para o público exatamente por ter mecânica Fiat. Ou seja, o fato de ter mecânica da Fiat faz esses produtos serem mais consumíveis. Então, nada mais justo do que a gente falar dos dois agora. Quando a gente pensa em Peugeot, Citroën, também muita gente já pensa em dor de cabeça, né? A primeira fase das duas aqui no Brasil eram de carros importados, carrões, e depois veio a fase de tentar popularizar, que quase toda montadora tem essa fase, né? De entrega o produto bom, depois entrega uns carrinhos aí mais comuns para tentar entrar no mercado assim com um volume maior. A Peugeot e Citroën, se eu fosse ver em questão de preconceito da minha parte, era que a Citroën entregava para o público feminino e a Peugeot entregava para o público masculino. O C3 ele pegou uma fama, né, o C3 Igloo, de ser carro de mulher absurda, né? Era preconceito da época, era
o C3 era carro de mulher. Inclusive, eu tive um C3 e sofri muito, né, na faculdade por causa disso, porque todo mundo tirava sarro, que todo mundo tinha Astra e eu tinha um C3. Então, o pessoal tirava sarro de mim por causa disso. Mas, voltando aqui, então, ficou essa fama, né, da Citroën C de mulher. O Peugeot seria ao lado masculino ali do grupo, né, da PSA. E carros problemáticos, né, problemático, que não dava para confiar, era praticamente uma areia a versão 2.0, né, da versão 2.0, porque eram carros problemáticos que não dava para confiar, eles iam começando a perder ali, você não conseguia revender, então assim, era uma dor de cabeça. Então, para quem comprava novo, Peugeot e Citroën eram carros muito mais completos, muito mais, assim, muito mais carro no geral, tudo era muito melhor do que se você comprasse um Fiat ou um Volkswagen. Mas, por outro lado, você ia perder na revenda, né, então a revenda era ruim, e você ia ter carros problemáticos aí que não dava para confiar. Passado muitos anos, o que é a Citroën e Peugeot hoje? A Citroën hoje deixou de ser aquela marca que entregava bastante, né, num carro um pouquinho mais premium, para se tornar mais um braço da Fiat, ou seja, é quase que uma Fiat em outra versão, né, uma Fiat B. Os carros que a Citroën tem hoje são basicamente carros populares para mercados emergentes, então o C3, o Basalt e o Aircross são carros que qualquer pessoa olharia na gama da Fiat tranquilamente se trocasse o globinho ali da frente, né, o chevron pelo símbolo da Fiat, estaria em casa, porque o carro tem um DNA de Fiat que é absurdo. Então a Citroën, ela no Brasil, né, lá fora já era assim, mas no Brasil ela se posicionava acima e agora eles trouxeram para baixo. E a Peugeot no Brasil fizeram o contrário, Peugeot pegaram lá de baixo e colocaram lá para cima. Então a gente tem a linha Peugeot global, né, ou seja, os carros daqui são iguais aos lá de fora. Você pega um 208 europeu, obviamente tem mini diferenças, mas o carro em si é o mesmo. Então você vai ter um carro aí com o mesmo visual, quase o mesmo nível de acabamento. Então, assim, é um carro realmente mais premium, né? Então a Peugeot, ela entra nesse segmento. Agora, uma coisa feia é o Peugeot, os logos, né, novo. Eu não gosto nem do logo novo da Peugeot e nem do da Citroën. Não sei se vocês gostam, mas o da Peugeot ainda dá pra engolir, tá? Talvez por costume a gente já tá vendo ali, né? Mas o da Citroën é muito, muito, muito feio. Nossa, que logotipo feio que é esse da Citroën. Na hora que entrar aí pro mercado vai ser realmente muito triste. Outra montadora que mudou bastante é a Hyundai, né? A Hyundai, ela chegou no mercado muito parecido com o que a gente viu depois com os chineses, né? Aquela marca meio aleatória, sem muita representatividade, entregava uns carros esquisitos, né? Aquele Hyundai Atos, se eu não me engano, um carro bem, né, a cara do que a China veio entregar depois com o M100. Mas, assim, um posicionamento meio perdidão, né? Não sabia com quem queria. Eu realmente não conhecia ninguém que tinha Hyundai dessa primeira safra. E aí, o que fez a Hyundai mudar, né? A primeira mudança grande foi quando chegou a Tucson. A Tucson, acho que ela realmente conseguiu trazer holofotes para a marca, né? O Tucson era um SUV, uma coisa que começou a se popularizar, né? A gente tinha muito desejo de ter uma Blazer, por exemplo. Acho que a Blazer era o mais... assim, todo mundo queria ter uma Blazer. Indiscutivelmente, todo mundo queria ter uma Blazer, né? Quem não gostava da Blazer queria uma S10. Então, começou aquele movimento de carros grandes, aí depois veio a Export para popularizar o SUV no Brasil, e nisso daí foi patinando até que a Tucson se tornou meio que um meio de caminho ali para eu gostei da Export, mas era muito simples e a Tucson entrava exatamente ali no andar acima, sem ser uma Blazer da vida. Então era um SUV quase que intermediário ali para atender um público que tinha esse desejo de ter um SUV, mas não queria levar uma Blazer para casa. Então o carro se achou muito, e aí eu acho que a Hyundai se consolidou, né, no Brasil como a montadora que entregava esse perfil de carro. E depois, obviamente, a gente teve o i30, né, que conseguiu ali se achar também muito bem. Tivemos também depois o iX35, é um carro que eu acho que teve também bastante sucesso aqui no Brasil. Então a Hyundai, ela conseguiu se achar muito daquela relação custo-benefício, né? Então a Hyundai, ela sempre teve produtos que entregavam custo-benefício que praticamente não era encontrado nas outras, e às vezes até produtos que a gente não via nas outras. Então o próprio i30, ele conseguia bater de frente com o Golf, né? E era muito mais moderno que o Golf que o Brasil vendia. Então a Hyundai, eu acho que ela conseguiu se posicionar muito bem ali com esses carros um pouquinho melhores. Só que se você puxa a Hyundai dos dias de hoje, o que virou? O HB20 fez essa virada de chave para se tornar uma marca muito mais popular. Então tanto o HB20 quanto o Creta se tornou carros muito desejados, né? E olha que o Creta ficou feio por muito tempo, assim como o HB20. E isso nunca impediu a marca de conseguir seu público. Então a Hyundai hoje, né, para o público de hoje, é vista como a montadora que entrega carros diferenciados, né, visualmente diferenciados, carros confiáveis. Todo mundo que compra Hyundai confia, exatamente por aquela questão de que foi uma das montadoras pioneiras em questão de dar garantia alongada, né, 5 anos de garantia. Então era uma maneira de mostrar para
pro público, né? Falar, ó, tô te vendendo um carro aqui de tudo garantia tão longa que é pra você entender que o carro é bom. E hoje é popular, né? Hoje a gente vê que é a coisa mais comum do mundo as montadoras darem garantia aí de longo prazo. Agora tem montadoras que eu confesso pra vocês que eu não sei nem assim dizer qual que era a visão, né, que o público tinha, qual que ele tem. Ford, por exemplo, sei lá, né? Pra mim a Ford sempre foi aquele feijão com arroz, né? Entregando alguma coisa boa assim, mas pra mim a Ford é muito linear, não consigo ver ali a Ford uma evolução de como era antes, como que era depois. Ela teve momentos muito importantes, como eu já falei, da EcoSport, mas realmente não saberia dizer. Então vou deixar aí para vocês o que vocês acham que a Ford, né, tinha de preconceito, né? Ou seja, o que todo mundo via como carros da Ford. A única coisa que eu sei é que a Ford é vista como problemática na questão de arrefecimento, né? Então todo mundo que vai comprar um Rocan da vida tem medo de ter problemas de arrefecimento. Mas fora isso, eu realmente não saberia dizer para vocês que fama, né, que a Ford tem, principalmente porque eu não vivi a época do Escort, esses outros carros, então Del Rey, né, eu não sei te dizer como que o público via esses carros antigamente e via. Então essa eu vou jogar para vocês como que a Ford, né, é vista aí pelo povão. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui com a Jeep, né? A Jeep é uma marca também que ela se vendia como marca de luxo. No Brasil ela sempre foi vista como carro de luxo, era carro de jogador de futebol, né? Os caras andavam de Cherokee. Nossa, quem andava de Cherokee era o cara, né? Então, era carro de jogador de futebol. Então, a Jeep teve uma sacada muito interessante. Porque lá fora, a Jeep, pessoal, tá no mesmo patamar de Ford, de todas as outras montadoras ali do grupo americano, né? Chevrolet, essas marcas tinham o mesmo posicionamento. Só que no Brasil, o fato de a gente receber primeiros os carros premiums dela, né? Por assim dizer, lá fora não era premium, mas aqui era. Quando a Jeep começou a vender Renegade, cara, foi uma virada que eu achei absurdo as outras montadoras não terem corrido atrás para fazer algo parecido, porque era pegar uma marca premium e entregar um produto popular, né? O Renegade era um carro popular. O Renegade entregava o porte de compacto, entregava acabamento melhor, né, do que a maioria dos seus concorrentes, mas continua sendo um acabamento compacto, e também entregava uma coisa muito interessante que era um carro premium com preço de carro da concorrência normal, ou seja, você podia levar um Jeep, né, mais uma vez, lembra que esse vídeo é de preconceito, ou seja, o conceito que as pessoas têm antes de conhecer o produto. Então o conceito era, pô, o cara pode comprar um carro importado com motor da Fiat Strada e pagar barato, né? Era 69 mil, se eu não me engano, um Renegade quando lançou. Então, pensa que sacada tremenda. Era a mesma coisa, pessoal. Imagina se você chegasse na Mercedes e comprasse um Mercedes hoje, né, por 150 mil, que é o preço de um Creta. Concorda que seria, putz, a coisa mais fantástica do mundo, né? E essa Mercedes com o motor do Cardian, por exemplo, né, do Renault Cardian. Cara, né? Imagina quanto seria interessante um produto desse, mas nessa época a Jeep teve essa sacada absurda, né? Obviamente que a gente teve a GLA depois, mas esses produtos eram mais caros, já não conseguiam ter esse custo-benefício, digamos assim, para entrar no patamar onde no Brasil, né, a Mercedes, BMW e Audi é vista como realmente premium. E a Jeep conseguiu entrar nesse grupo mesmo não fazendo parte dela lá fora. E obviamente que lá fora também a Audi, esses carros, em alguns lugares nem são vistos como o carro premium mesmo, né? Então é muito a questão de como cada público vê. No Brasil esses carros são premium e lá fora não. Então aqui a gente teve essa virada da Jeep absurda, né? De colocar Renegade e Compass para vender pro povão, né? Digamos assim. Então o Renegade foi um tremendo sucesso e se tornou aí um queridinho do brasileiro, mesmo com toda a internet tirando sarro dele, né? Por ser ruim, por não ser bom de off-road, dessas coisas. E mesmo assim o carro nunca deixou de fazer sucesso, exatamente porque as pessoas compravam ele para usar na cidade e não estavam nem aí, né? E olha que ele atola na calçada também, né? Não vamos esquecer que o Renegade é um carro batata para atolar em qualquer lugar. Bom, é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar essas montadoras aqui, mas claro que se você quiser deixar nos comentários outras montadoras aí que você gostaria de saber. E, obviamente, se você quiser deixar, né, a sua visão de cada montadora dessa que eu falei ou de outras, tá liberado, tá? Que vocês podem falar o que vocês quiserem. E realmente eu acho interessante, né, de ver como que é a visão de cada pessoa da montadora. Obviamente, cada produto é um produto, cada fase é uma fase, mas a ideia desse vídeo é exatamente pensar, né, de como que a Jaguar, por mudar o estilo ali, né, quer entregar uma coisa para outro público e pensar, né, será que lá na frente vai ter funcionado isso? Porque
vamos ser bem sinceros, pessoal, para quem não sabe, a Jaguar foi um mico de vendas aí por muitos e muitos anos, tá? A Jaguar nunca foi aí destaque nos últimos, sei lá, 30 anos, então não é uma marca consolidada, então essa mudança deles é muito já pensada para realmente entregar alguma coisa nova por aí. Mas deixem nos comentários, né, o que vocês acham aí de cada montadora, né, qual que é a visão do público, ou qual que é a sua visão, que eu quero saber, fechou? Um abração para vocês e até um próximo vídeo. Não esquecem, deixa like, olha nossos cards que estão aparecendo aqui, deixa comentário, tudo isso ajuda bastante o canal a crescer, fechou? Um abração e até o próximo.